se organizar e planejar os estudos. Essas são as principais dicas para quem quer começar o ano com o pé direito e para garantir boas notas. Mas como criar esses hábitos? É sobre isso que vamos conversar agora com o professor de Física e Matemática, Rômeu Domingos. Essa é a característica de um bom estudante, a organização? Oi, Vivi, boa tarde. Boa tarde. Agora está na hora de se organizar, né? Os alunos nessa época do ano, eles são muito bem intencionados. Então, eles querem um ano muito produtivo. E a hora é agora. Não só de se organizar, como também já começar a executar, Vivi. Pois é, já aproveitar agora esse começo de ano, não deixar para depois, não esperar o tempo passar. Qual seria a dica? Montar um esquema de estudo, horários de estudo, isso pode ser um bom começo? Os esquemas, Vivi, eles funcionam sim. Então é muito bom, os esquemas são muito bons. Só que cada um tem que respeitar a sua característica, né? Uma dica que eu posso dar, né, que é uma maneira geral, né, e que é muito prática, manter períodos de 1h40, 2 horas de estudos. Então, isso funciona. Geralmente, você então pode estudar 1, 2 ou até 3 períodos, né, num estudo mais intenso, até 3 períodos num dia. Agora, por que, Vivi, é importante esses períodos e essa quebra? Para se cuidar também. Imagine só, o aluno se concentra por 2 horas. Acho que está na hora de comer, está na hora de tomar água, né? Então ele pode se levantar, pode ir ao telefone, pode ir ao MSN nesses intervalos, né? Nessa hora pode, né? E depois volta. Dá uma pausa. Dá uma pausa, 2 horas é um tempo de concentração que o organismo consegue, Vivi. Porque após isso ele começa até a perder a concentração? Perde. É como se fosse igual o filme. Filme de 2 horas nós conseguimos assistir, né? Só que a gente sai de lá meio cansado. Assim, 3 horas já está demais. Então, essa é uma dica que vale para todo mundo. E o que o aluno pode fazer nesses períodos? O que ele deve fazer? Ele deve rever a matéria, fazer o para casa. Quais são as atividades que o aluno deve manter nesses períodos de estudo? Ah, sim, eles têm muita dúvida nisso. Eu acho bom, seria muito interessante que o aluno conseguisse estudar, fazer dever, estudar, ler a teoria também, claro, a matéria que foi dada naquele dia. Então, o professor acabou de dar aula, né? Alguns professores deram aulas e o aluno tem vários deveres a serem feitos. Então, cumpra esses deveres. Agora, viva com qualidade. Sim, e é importante repassar, o senhor estava falando sobre a questão da teoria. Sempre está revendo a teoria? Quer dizer, fazer só o dever de casa, simplesmente não adianta? É importante estar revendo a parte teórica também? Sem dúvida. Muitos alunos pecam por isso, né? Então, eles querem ser bons estudantes, né? E se dedicam, cumprem um dever. Cumprem um dever, não. Às vezes eles fazem o quê? Preenchem o dever. Isso não adianta. Isso é a mesma coisa de não estudar nada. Então, tem que ser com qualidade. Quer dizer, ler a teoria, como você disse, Vivi. Se o professor deu a matéria, isso não basta. Chegue em casa, leia a teoria que está no seu livro. E só depois cumpra os exercícios. Né? Não fique pensando que você já está pronto para fazer os exercícios. Não é bem assim. Marcações ajudam? Pegar um texto, por exemplo, e aí destacar alguns pontos principais? Isso ajuda na hora de estudar? Ajuda muito, sim. Tá? Isso é como se você estivesse destacando no seu cérebro também. Você destacou no livro ou na apostila, acaba destacando, ou no seu caderno, acaba destacando na sua cabeça. E principalmente quando chegar a véspera da prova. Porque não há tempo de rever toda a matéria, Vivi. Então, o aluno que destacou alguns tópicos, alguns itens, se beneficia pela sua organização nessa hora. Agora, eu digo assim, em sala de aula mesmo, assim, gente, por favor, pelo amor de Deus, não destaque tudo. Porque se você destacar tudo, não tem nada destacado. Não faça isso de maneira alguma. E o que seria interessante? O aluno, por exemplo, no dia ele teve aula de geografia, história, matemática e português. Ele estuda essas disciplinas nesse dia? Sim, sim. Porque esse conteúdo está fresco na cabeça dele. Né? Agora, talvez seja um dia de muitas tarefas, muitas atividades. Então, não dê tempo. Ele estuda essas disciplinas, não deu tempo. No outro dia, ele retoma o que faltou, cumpre, para depois cumprir o próximo dia. Compreendeu? Então, eu acho que esse esquema ele é melhor, ele é mais produtivo. Como é que o aluno pode avaliar se ele está estudando direito? Boa pergunta. A qualidade do estudo, a FANE, está tendo boa qualidade do estudo? Olha, ele pode verificar se ele está tendo, né, isso é fato para ele, se ele está tendo dificuldade ou facilidade na hora de cumprir os exercícios, né? Agora, tem também, se o aluno se sente inseguro, né, tem também
uma outra estratégia muito interessante, que é chamar um amigo responsável, bom de serviço também, chamar um amigo, né, que, principalmente interessado, acho que o interessado é o principal. E aí o amigo estuda de um lado, ele estuda do outro. Assim funciona melhor. Pode até ser em casas diferentes. Depois do estudo, cada um vai criar algumas questões para o outro. Então fica aquela disputa sadia, Vivian, sadia, completamente sadia, né? Então um criou questões para o outro e aí o outro responde, ele completa e responde. É muito interessante essa troca. Essa troca. É muito interessante. É uma maneira de verificar se você realmente está fixando o conteúdo. Quer dizer, o importante é estar se organizando, estar dividindo seus horários e manter essa organização para ter uma boa qualidade de estudo. E principalmente, Vivian, né, querer estudar mesmo. Então, o ano começou, então chega, as férias acabaram. Está na hora de sentar e colocar. Não é um estudos. sacrifício, né? Não pode ser, tem que se acostumar. Não pode ser. Ok, muito obrigada.